era o seguinte: a gente tem o gráfico da função y igual a 2 elevado a x. E o problema é um problema de natureza singela. Aliás, para ser honesto, esse problema foi copiado por mim de um livro didático alemão utilizado na nona série. Nona série quer dizer primeiro ano do segundo grau na Alemanha. Então, eu sem-vergonhamente copiei o exercício, que eu achei um exercício interessante. O problema é o seguinte: com um lápis cuja ponta tem, eu botei 0,02 milímetros. É um lápis com ponta bem fininha. Botei bem fininho porque se não fosse tão fino, e esse negócio ia tocar esse eixo aqui rapidamente. Então o problema é o seguinte: determinar até que ponto eu posso ir aqui para o lado esquerdo, até que ponto eu posso ir sem que o gráfico toque o eixo do x, porque ele não é suposto de tocar nunca. Teoricamente, o gráfico da função y igual a 2 elevado a x não toca nunca o eixo do x, porque y igual a 2, y nunca é zero. Para nenhum valor de x, o y é zero. Quando o x fica negativo, muito grande negativamente, ele vai se aproximando, mas nunca chega lá. Mas, na prática, a gente tem um lápis que, por mais afinado que esteja, mais afiado que esteja a sua ponta, ele tem uma certa espessura, de modo que ele vai tocar. E a pergunta é a seguinte: até que ponto eu posso ir sem tocar? Então, eu imagino que a ponta do lápis seja uma circunferência, seja um disco, né, cujo raio é a metade disso aqui, ou seja, 1/100º de milímetro. Né? Então, até que ponto você pode ir? Então, o problema é saber quando é que 2 elevado a x é menor do que 0,1. Então, isso aí é uma desigualdade que a gente tem que resolver. E eu não entendo porque que ninguém nem ao menos tem... Achou pelo menos que problema engraçadinho. Né? Não, pelo menos, porque é um problema meio diferente e singelo, como eu disse, simplíssimo, né? Não tem nada assim de fenomenal, tá? Mas o pessoal foi correndo atrás do seno x, e seno mais cosseno, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Então, isso aí é a minha reclamação que eu faço. Eu não vou resolver o problema. Eu até tinha dito para o Wagner que eu ia distribuir hoje as soluções dos problemas para poder acabar com esse negócio. Mas não, o Wagner me convenceu para não fazer isso. Tem mais bom senso do que eu. Bom, houve uma coisa também muito interessante ontem, que foi uma pergunta proveniente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que, na ocasião que eu estava falando, eu confundi a pergunta com um exercício que tinha aqui, que vocês tiveram já ontem, o exercício que foi proposto. A pergunta, mas não é uma coisa diferente. Mas a pergunta é a seguinte: o que significa, eu vou copiar. Essa pergunta nos chegou antes que eu traçasse o gráfico da função do tipo exponencial. Na verdade, foi motivado pela pergunta que eu disse: eu tenho esquecido de traçar e esboçar o gráfico de uma função do tipo exponencial. E
todos nós que temos alguma experiência de ensino, nós sabemos que certas ocasiões, quando o aluno faz uma pergunta, é porque ele já sabe a resposta. Se ele não soubesse a resposta, ele não faria aquela pergunta. Mas eu desconfio que a pessoa que fez essa pergunta sabia a resposta, né? Que é uma pergunta meio... Claro, por isso é que eu estou falando dela. Então eu queria aqui de público, né, para todo o país, agradecer a pessoa incógnita, provavelmente um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que nos enviou essa pergunta extremamente interessante. Então, quando eu comecei a aula de ontem, eu tracei fiz uma comparação entre a função exponencial e a função afim. Para a função afim, essa pergunta também é interessante, é extremamente interessante, porque é uma forma geométrica da gente enxergar na função afim aquilo que nós mencionamos ontem, que é o seguinte: um corpo em movimento retilíneo uniforme percorre espaços iguais em tempos iguais. Uma função afim tem variações iguais, vou escrever f de x que fica melhor, quando se dá x acréscimos iguais, ou seja, que f de x mais h menos f de x, que no caso aqui eu vou botar entre parênteses que é igual a h, não depende de x. Por que você não põe logo igual a h? Porque quando esse problema se põe, nós não sabemos ainda se trata de uma função afim. Esse aqui é o problema. Tem aquele famoso exemplo do Wagner, do par de sapatos. Se vocês leram o livro, volume 1, Matemática do Ensino Médio, tem um exemplo do número do sapato. Como é que ele descobriu o número do sapato que a filha dele calçava? Então, essa não depende. Geometricamente, o que é que significa? Significa o seguinte: se eu tiver um ponto X e der um acréscimo H, o comprimento desse segmento vertical aqui é que é o acréscimo sofrido por F. Então, dizer que esse acréscimo não depende de H, não depende de X, significa que se eu tomar outro acréscimo igual a H, né, essa vertical aqui tem sempre o mesmo comprimento. Sempre. Não depende do ponto em que eu me coloco. Tá? Que é esse comprimento, dividido por H, é a inclinação da reta, que aliás é o número A, claro. AH dividido por H dá A. Pois bem, uma questão análoga se põe, né, aqui no caso da função f de x mais h sobre f de x, que é, sobre o quociente da função f de x. Nós sabemos que o fato de que essa... Bom, eu afirmei ontem, não provei quase nada ontem, que esse quociente depender apenas de h caracteriza a função do tipo exponencial. É a única função que é crescente ou decrescente, depende aí do a ser maior do que 1 ou menor do que 1. Se eu tenho uma função crescente que tem essa propriedade, então é dessa forma. Então a pergunta é, como é que isso se revela no gráfico? Bom, se revela do seguinte modo: é que suponha que eu tenho uma função com essa propriedade. Então, se eu der, num determinado ponto x, um acréscimo h, e depois der, novamente, um acréscimo 2h, eu vou ter, vou desenhar aqui, eu estou
traçando um paralelo com o caso da função afim. Então, aqui está a minha função do tipo exponencial. Então, eu tenho aqui o ponto x, dou a x um acréscimo h, depois dou um acréscimo 2h e poderia prosseguir 3h, 4h, sempre numa progressão aritmética no eixo do x. Então, aqui, na vertical, fica determinada a mudança que o f de x sofreu. É claro que agora, quando eu passo de x mais h para x mais 2h, embora o acréscimo dado a x seja o mesmo, o acréscimo que a função sofre não é mais o mesmo. Não é isso? Aliás, essa coisa a gente interpreta dizendo que a variação da função do tipo exponencial é proporcional ao valor da função, não proporcional a x, mas é proporcional ao valor da função. É aquela história do capital aplicado, quer dizer, quanto mais rico a pessoa é, mais ganha, né? Porque o ganho dele é proporcional ao que ele tem. Embora exista em economia um princípio chamado princípio dos retornos decrescentes, que diz que quando se aumenta muito o seu capital, a menos que você faça alguma reengenharia, o retorno não é mais proporcional ao que você tem. Por isso é que as grandes empresas se subdividem, para não ficar muito grande, né? Se diversificam. Bom, mas isso aí já é conversa de professor de faculdade de economia. Então, aqui isso aqui é f de x mais h menos f de x. E esse aqui é f de x mais 2h menos f de x mais h. Então, vamos manter h fixo. Então, o f de x mais h sobre f de x, como não depende de x, depende só de h, e h está fixo, ele é constante, não depende do x. O h está fixado, então aquele quociente é uma constante. E a gente vai ver, e ver imediatamente, que esse acréscimo aqui é c vezes o azul, o segmento vertical azul, é c vezes o segmento vertical rosa. Quer dizer, quando eu vou percorrendo uma progressão aritmética aqui, as diferenças descrevem uma progressão geométrica. Quer dizer, cada um é c vezes o anterior, de razão c. Por quê? O que eu acabei de dizer é o seguinte, que esse quociente aqui, dividido, o numerador é esse, e o denominador é aquela diferença dividida por essa é igual a c. Então, quer dizer que quando eu percorro uma progressão aritmética aqui no eixo x, as diferenças vão descrever uma progressão geométrica. Por exemplo, se eu passasse para 3h, isso aqui, isso ficar multiplicado por c novamente e aumentando. Está claro isso? Que isso aqui implica isso? É o seguinte, porque eu posso dividir ambos, numerador e denominador dessa fração, por f de x. Ou melhor, eu vou dividir o numerador
por f de x mais h e vou dividir o denominador por f de x. Espera aí, mas que história é essa? Eu dividi o numerador por um número e o denominador por outro, a fração se alterou. Mais a diferença do quociente de f de x mais h por f de x é c. Então, f de x é 1 sobre c vezes f de x mais h. Então, isso aqui multiplicado por c. Ou agora, isso aqui, esse aqui é multiplicado por... Não, eu dividi por f de x mais f de x, perdão. Dividi por f de x mais h, que é f de x vezes c. Então, ficou dividido por c. Então, isso aqui é c, e isso aqui é c sobre c. Então, c dividido por c sobre c dá c. Ok? Então, essa é a resposta à pergunta feita pelo meu interlocutor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eu desconfio que já sabia a resposta. Alguém pergunta assim: se f de x é igual a elevado a x, f chamada função exponencial, e f de x é igual a b vezes a elevado a x, chama-se função de tipo exponencial, como devemos chamar as funções do tipo f de x igual a b elevado a x mais c? Chama do que quiser. Pois é, se x2 mais 3x mais 1 chama-se de polinômio e seno x chama-se de seno, como é que eu chamo x2 mais 3x mais 1 mais seno x? Seno polinômio? Sei lá. Não é possível dar o nome, estou brincando, mas não é possível dar nome a todas as funções. Aí dá nome quando a função aparece frequentemente, então fica mais fácil se referir a ela com o nome. Aliás, as definições matemáticas servem para isso. Ok? Então a resposta é essa. No gráfico, não é isso? Esses acréscimos aqui vão formar uma progressão geométrica. Bom. Bom, então hoje nós devemos falar sobre logaritmo. Em geral, no ensino e no ensino médio, nos livros, textos do ensino médio, tem uma coisa curiosa. Nós andamos, Wagner, Paulo César, Morgado e eu e mais 4 colegas, levamos 1 ano e meio, né, lendo os livros de ensino médio. Examinamos 12 coleções de livros do ensino médio, e lemos ao todo umas 15 mil páginas, mais ou menos. Não porque é quase tudo muito repetido, de modo que a gente saltava umas partes. E tem uma coisa, notamos uma coisa curiosa. Quando chega em função exponencial é um capítulo. Quando chega em logaritmo, são 2 capítulos. Um capítulo se chama logaritmos, o outro capítulo se chama funções logarítmicas. Nunca entendi isso. Talvez pelo fato de que, tradicionalmente, logaritmo não era considerado como uma função, era considerado como um processo de cálculo. Quando eu estudava no ginásio, no colégio, meu professor um dia chegou muito satisfeito e disse: agora eu vou ensinar para vocês logaritmo. Logaritmo é uma coisa da maior importância para a gente fazer conta. Por exemplo, se eu mandar você calcular a raiz quinta de 326, eu duvido que alguém nessa sala seja capaz de calcular a raiz quinta de 326. Mas se você tiver uma tábua de logaritmo, você calcula. Você calcula o logaritmo de 326, divide por 5 e depois vai ver na tábua que número é que tem esse logaritmo. Aí, esse número é a raiz quinta de 326. E nós todos ficamos muito contentes e começamos a estudar, né, na tábua de logaritmo, inclusive aqueles processos de interpolação,
uns nomes curiosos como mantissa, cologaritmo, antilogaritmo, uma terminologia esdrúxula que hoje em dia não existe mais. Mantissa. Alguém sabe o significado da palavra mantissa? Não, a palavra mantissa, etimologicamente, significa o quê? Contrapeso. E quando você vai no açougue, então você compra meio quilo de filé, aí o cara põe sempre um pouquinho menos e bota pelanca lá de contrapeso. Aquilo lá é a mantissa. É o contrapeso, é o que serve para completar. Bom, mas hoje em dia, né? Hoje em dia ninguém olha para o logaritmo desse modo. Porque se olhar, se você chegar numa sala de aula e disser para os alunos que vocês vão agora aprender logaritmo a fim de poder calcular a raiz quinta, a raiz sexta dos números, você recebe, no mínimo, uns risos, no mínimo uns sorrisos de gozação e, no máximo, uma vaia, né? Porque o cara chega e diz, professor, peraí, tira uma calculadorazinha do bolso e diz aí a raiz quinta que o senhor quer calcular. Sem logaritmo nem nada. Diz aí que eu aperto o botão aqui e tenho o resultado. Então, não é por isso. No entanto, a gente ainda estuda logaritmo. Por quê? Conservadorismo, uma coisa que já caiu da moda há tanto tempo, quer dizer, ninguém usa mais logaritmo. Tábua de logaritmo, alguém já viu aqui uma tábua de logaritmo? Não é uma tábua, é um livro chamado Tábua de Logaritmo, mas não é tábua. Você já viu, né? Mas você usa? Não, ninguém usa. Tem a maquininha, para quê? Né? Então, por que então que se estuda logaritmo? Por causa da função logaritmo. Né? Função logaritmo é simplesmente a inversa da função exponencial. Logaritmo é importante estudar hoje em dia porque a função exponencial é importante. E o logaritmo é um pedaço da função exponencial. Função exponencial, ou uma função do tipo exponencial, uma função exponencial, y igual a elevado a x. Então, o x é o logaritmo do y, o y é o exponencial do x, o x é o logaritmo do y, na base A. Então, enquanto você tiver que falar em função exponencial, o logaritmo está lá, presente, quer você queira, quer não queira. É o expoente. Porque em muitos problemas, a incógnita é o expoente. Então, a pessoa estuda função exponencial no colégio, não para resolver problemas do tipo daqueles que eu mencionei ontem, que são os verdadeiros problemas que justificam o interesse da função exponencial. Estuda a função exponencial para resolver equações exponenciais. As equações exponenciais, todas elas, resultam do fato de que a função exponencial é injetiva. Então você tem uma coisa, a elevado a y igual a A elevado a Z, implica que y é igual a Z. É claro que as expressões são complicadas. O y é um negócio complicado, o z é um negócio complicado, então você iguala. Então o problema é que às vezes a equação exponencial não aparece assim com o mesmo a aqui. Você tem que transformar para deixar do mesmo a e usar. Isso aqui é a injetividade da função exponencial. Então se estudam função exponencial para resolver a equação exponencial. E para que serve a equação exponencial? Bom, é claro que nós não podemos subordinar o estudo da matemática completamente, inteiramente e permanentemente à pergunta do tipo para que serve? Porque aí complica. Né? Mas na medida do possível, sempre que a resposta a essa pergunta for uma resposta razoável, porque às vezes para que serve, serve para outra coisa de matemática. É que a matemática, ela consiste numa coleção de modelos, né, que captam a essência de certas situações e permite que a gente possa analisar essa situação racionalmente. Por exemplo, nós vimos ontem aqui o modelo simplificado, né, ideal do que acontece no corpo humano.
ou no organismo vivo, não precisa ser o corpo humano. O organismo vivo, qualquer organismo vivo tem essa situação. Ele recebe, inclusive, raios gama que produzem a clorofila e fazem os vegetais sobreviverem, né? e emitem, né? também partículas. E isso é que justifica o emprego do método do carbono 14 para calcular a idade do animal, de um ser que já foi um animal vivo e hoje está morto, um fóssil, ou um vegetal. Porque quando ele morre, ele deixa de absorver os raios gama, ele apenas emite, né? O carbono que está no seu organismo emite partículas e vai se desintegrando. Por isso que a gente pode calcular a idade. O livro Logaritmo, que é o livro dessa coleção, tem uma série de exemplos de problemas ligados a essa coisa. Bom, então, feita essa introdução extremamente longa, né, para justificar o uso do logaritmo. Logaritmos são utilizados porque a função logarítmica é a inversa da função exponencial. O logaritmo não é um processo mais... deixou de ser já há algum tempo, embora tenha sido inventado por isso. Ele foi inventado para poder fazer conta. Não sei se vocês sabem a história do logaritmo. O logaritmo é uma consequência da bússola. Logaritmos são filhos da bússola. Como assim? Que a bússola permitiu ao homem efetuar navegação de longo curso. Antes da bússola, os navegadores tinham que navegar perto da costa, ter uma referência, saber onde é que está. Com a bússola, ele já pode se afastar da costa e sair da Europa e descobrir o Brasil, por exemplo. Mas aí, qual é a referência dele no meio do mar? A bússola ajuda isso. A bússola indica o norte, tá certo? Então, aquilo ali é a posição a partir da qual ele determina as outras, e ele tem que ter como referência as estrelas, a posição das estrelas, para se localizar. Hoje em dia existem aparelhos que localizam você imediatamente, né? Como é que se chama? Acho que é GPS. GPS. Isso aí, tá vendo? Mas naquela época não existia. Então a pessoa tinha que se orientar pelas estrelas. As estrelas mudam de lugar. Ou melhor, a Terra que muda, né? Aparentemente a estrela muda de lugar. Então era preciso desenvolver um estudo da astronomia, para saber em cada época onde é que estão as estrelas. O estudo da astronomia envolvia cálculos complicadíssimos, enormes, de senos e cossenos, e umas contas gigantescas que matavam os pobres dos astrônomos de tanto trabalho. Quando vieram os logaritmos, eles vieram para atender uma necessidade social. Comparável, o papel dos logaritmos foi comparável nessa época, eu me refiro ao século, comecinho do século XVII, fim do século XVI, o papel do logaritmo é comparável ao papel do computador hoje em dia, sem exagero nenhum. O impacto que causou foi muito grande. Muito bem, mas hoje em dia isso está ultrapassado. Então por que estuda o logaritmo? Porque o logaritmo é inerente à função exponencial. É o expoente da função exponencial. E a função exponencial existe, e existirá e será importante para sempre, porque ela fornece um modelo para estudar grandezas que variam de modo que o acréscimo obtido é proporcional ao que já existe. Isso aqui é a essência da função exponencial. Então eu estou falando essas coisas assim meio longamente, porque eu acho que é uma oportunidade que nós temos para esclarecer a relevância desses conceitos no ensino médio. Nós não estamos ensinando... Nós não devemos ensinar função exponencial somente para resolver equações exponenciais. Essa parte é a parte da manipulação, mas são 3 as componentes do ensino. Manipulação é uma delas, mas conceituação, manipulação e aplicações. Muito bem.
Então, o que é um logaritmo? Então, o logaritmo é a inversa da função exponencial. O que é isso? A função exponencial é uma função que é monótona, estritamente. Estritamente monótono, quer dizer, ou é crescente ou é decrescente, mas não é não crescente e não decrescente, quer dizer, não tem pedaços assim, ela cresce todo o tempo. E, em segundo lugar, ela e o fato essencial a respeito da função exponencial é que essas duas propriedades caracterizam a função exponencial. Ou seja, se você tiver uma função que tem essas duas propriedades, então essa é uma função exponencial. E essa é a dica para resolver um problema que tem aqui, né? Que é o problema 2. Dá uma função positiva que tal tem tais propriedades, prova que ela é do tipo exponencial. Então, a maneira de provar é mostrar que ela tem a propriedade que caracteriza a função exponencial. Muito bem. Essa função, ela tem a propriedade, só por aqui já dá para ver que ela tem que ser positiva. Ou ela é idêntica. Existe um caso trivial que... bom, não existe esse caso. Ela é estritamente monótona. Ela tem que ser positiva. Uma função com essa propriedade, obrigatoriamente, só pode assumir valores positivos. Por quê? Porque o f de x tem que ser positivo, porque x é x sobre 2 mais x sobre 2. E por causa da propriedade 2, isso aqui é igual a f de x sobre 2 vezes f de x sobre 2, que é f de x sobre 2 ao quadrado. E quadrado não é negativo. Aí você diz, bom, mas podia ser zero. Mas se fosse zero, será que podia uma função com essa propriedade pode ser igual a zero em algum ponto? Pode ser que o f de x0 seja igual a zero? Isso é possível para uma função com essas propriedades? Não, se uma função com a propriedade 2, se ela tiver um ponto f de x0 no qual ela se anula, ela é identicamente nula e então não pode ser monótona. Por quê? Porque aí se você pega qualquer x, esse x é igual a x menos x0 mais x0. x0 é esse ponto, supostamente a função se anula. Mas aí eu uso a propriedade 2. Isso aqui fica f de x menos x0 vezes f de x0. Mas f de x0 é zero, então é zero. Então a função é identicamente nula. Quer dizer, uma função com essa propriedade, se ela se anular em algum ponto, ela é identicamente nula. O gráfico dela não pode ser uma coisa assim. Não pode ter um ponto onde ela se anula. Se ela se anular em algum ponto, ela é identicamente nula. Entendeu? Então, ela não pode se anular, então isso aqui é um número positivo. Então, uma função com essa propriedade, obrigatoriamente, é uma função que só assume valores positivos. Então, eu posso botar R+. E aqui eu aproveito para criticar mais uma vez os livros didáticos que chamam de R+, o conjunto dos números positivos ou zero, inclui o zero no R+. R+, o sinal mais significa positivo. Então, isso aí é o conjunto dos números positivos, não tem o zero. Então, essa função é uma função injetiva, agora ela é também sobrejetiva. Aí é uma coisa mais delicada. Está provado aí no livro, né, Matemática do Ensino Médio, volume 1, que essa função é sobrejetiva. Mas isso é delicado. Como eu mencionei ontem aqui, a sobrejetividade de uma função é sempre um assunto delicado, mais difícil do que a injetividade. A injetividade quase sempre é automática, quando é verdadeira. Claro que ninguém vai provar que seno x é injetivo, a não ser num determinado
num determinado intervalo. Bom, então é uma função injetiva. Injetiva porque é crescente ou decrescente, conforme. E essa função, se eu chamar o f de 1 de A, então f de x é igual a elevado a x. Isso não é difícil de ver, não, hein? Que essa função, com essas duas propriedades, tem que ser desse tipo. Não é difícil, não. Por exemplo, se você pegar f de n, onde n é um número natural, então f de n, f de 1 mais 1 mais etc. mais 1, n parcelas. Aí, eu uso a propriedade 2. Então, isso aqui é f de 1 vezes f de 1 vezes f de 1 vezes f de 1. Então, isso aqui é igual a f de 1 vezes f de 1 vezes f de 1, produto de n fatores. A gente tem o hábito de dizer, e eu já disse isso muitas vezes, até que um dia me dei conta que não era certo. Se bem que isso é irrelevante. Que f de 1 vezes f de 1 é f de 1 multiplicado por si mesmo n vezes. Não é. É multiplicado por si mesmo n menos 1 vezes. Que f de 1 vezes f de 1 tem dois fatores, mas só é uma multiplicação. Isso aí é só pegadinha, né? Não tem nada, não tem a menor importância. Isso aqui é f de 1 elevado a n. Só para a gente pegar os nossos colegas. Escuta aqui, a elevado a n é a multiplicado por a quantas vezes? Ele diz n vezes. Está errado. É n menos 1 vezes. Pegadinha da hora do almoço ou do cafezinho. Então, para n natural, se eu chamar o f de 1 de a, isso aqui, f de 1 é igual a a elevado a n. E, analogamente, a gente vê que para R racional, o f de R é igual a elevado a R, dentro daquele princípio de que, para manter essa propriedade aqui, o a elevado a R tem que ser R igual a P sobre Q, tem que ser raiz Q de A elevado a P. E assim por diante, e depois, usando a monotonicidade, a gente prova que f de x, para qualquer x racional ou não, é A elevado a x. Eu não vou fazer os detalhes, porque eu tenho que falar dos logaritmos, afinal de contas, ainda não falei, né? Bom, então a gente tem uma bijeção. Vamos fixar as ideias, vamos considerar que o A é maior do que 1. Se o A for menor do que 1, vale tudo, só que em vez de crescente é decrescente. Aí. Isso aí é uma bijeção. Quer dizer que é o seguinte, que para todo y em R+, existe um único x pertencente a R, tal que a elevado a x é igual a y. Então, isso significa que aquela função é uma bijeção. Ou seja, todo número, fixado A, todo número positivo é uma potência de A. A potência de A com que expoente? Esse expoente é exatamente o logaritmo do número naquela base. É meio esquisito a gente dizer, por exemplo, que 3 é uma potência de 10. A gente está habituado, as potências de 10 são 10, 100, 1000, etc. 3 é uma potência de 10. 2 é uma potência de 10. 2 é igual a 10 elevado a 0,3010. 3. Depois vem 2 zeros, depois não sei mais o que é que vai. Eu aprendi isso porque eu tinha um professor de matemática que ele costumava impor a sua autoridade, iniciava a impor a autoridade dele diante de uma classe de alunos rebeldes, mostrando que ele tinha uma cabeça extraordinária. Assim como Wagner mostra que sabe desenhar muito bem, é uma forma dele conquistar a audiência ou impor, né?
O meu professor, ele fazia conta de cabeça, ele sabia o seno de tudo quanto era ângulo, logaritmo de tudo quanto era número assim mais conhecido. E eu guardei esse logaritmo de 2 é 30, 10, 300. Nunca mais esqueci. Esse é o logaritmo, então esse aqui, bom, então isso aí é o... Então esse número x aqui chama-se o logaritmo de y na base A. Ou seja, o logaritmo na base A, eu não vou botar a base, fica subentendido que a base vai ser uma função definida de R mais em R, que é a função inversa. Quer dizer, função inversa é uma função que desfaz o que o f faz. Ou seja, que log de a elevado a x é x. E a elevado a log de y é y. Essas duas igualdades aqui dizem que o log, a função log, composta com a função exponencial, f, essa f a gente poderia chamar de exp. É legal, fica claro. Log composta com exp é igual a identidade. A identidade, a função identidade. E exp composta com log é a função identidade dos números positivos. Isso é uma forma sofisticada de dizer isso aqui. Quer dizer, log do exp é identidade. E exp do log também é identidade. Então, essas duas igualdades aí, elas dizem que a função logarítmica é a função inversa da exponencial. Então, resulta, se eu olhar para esta igualdade aqui, se eu olhar para essa igualdade do ponto de vista de logaritmo, o que essa igualdade me diz é o seguinte, que o logaritmo de um número positivo y multiplicado pelo logaritmo do número positivo y' é igual, que o logaritmo do número y vezes y' é igual ao logaritmo de y mais o logaritmo de y'. Essas duas afirmações dizem exatamente a mesma coisa. É só ler corretamente. Porque o y é o a elevado a x. E o y' é igual a elevado a x'. Ok? Então, o y vezes y' é isso aqui, y vezes y'. E x mais x' é o logaritmo, né, desse produto. Porque esse produto é igual a a elevado a um certo expoente, o expoente é o logaritmo. Então, esta propriedade aqui, na inversa, ela se lê assim. E o logaritmo é, quando a é maior do que uma função crescente. A função logaritmo é uma função crescente, que é a inversa da função exponencial. A função exponencial, para maior do que 1, é assim. A gente sabe que quando a gente quer fazer o gráfico da função inversa, a gente imagina a diagonal, a reta y igual a x, e toma a imagem espelhada não está muito espelhada, não. É como se isso aqui fosse a reta y igual a x é o espelho,
E essa linha cor-de-rosa é a imagem da linha branca no espelho. Então, o logaritmo é uma função crescente que tem essa propriedade aqui. E ela é a única função crescente. O logaritmo é simplesmente uma função que transforma produtos em soma. E é por isso que ela ganhou tanta popularidade. E outra coisa, existiu antes da função exponencial. Quando o Napier inventou os logaritmos, naquela época não existia ainda essa notação de expoente, não. A vezes A vezes A vezes A era A vezes A vezes A vezes A, não era A ao cubo. Não existia notação de expoente. Ele teve que se virar para definir os logaritmos. Ele fazia uma progressão aritmética e uma progressão geométrica. E os elementos da progressão aritmética eram os logaritmos dos elementos da progressão geométrica. Então, não existia, nem podia existir função exponencial quando os logaritmos foram inventados, simplesmente porque a notação de expoente não era ainda uma notação utilizada. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, que uma função logaritmo é a única função tal que seja A maior do que 1. Então, o logaritmo de base A é a única função crescente tal que o logaritmo de y vezes y' é igual ao logaritmo de y mais o logaritmo de y'. E onde é que o A entra nessa história? Né? E o logaritmo de A é igual a 1. Se é uma função crescente, então só existe no máximo um número cujo logaritmo é 1. Se for maior do que esse número, o logaritmo é maior do que 1. Se for menor, é menor do que 1. Né? E existe porque é uma objeção, necessariamente. Então, essas duas propriedades são propriedades... O que interessa, tudo que você puder dizer sobre logaritmo, se reduz a uma dessas duas coisas, ou as duas juntas. Tudo que você quiser provar sobre logaritmo, resulta que, por exemplo, o logaritmo de 1 é 0. Por quê? Porque o logaritmo de 1 vezes y é igual ao logaritmo de 1 mais o logaritmo de y. Mas 1 vezes y é y. Então, esse logaritmo de y é igual ao logaritmo de 1 mais o logaritmo de y. Então, o logaritmo de 1 é 0. O logaritmo de 1 é 0. Então, como o logaritmo é uma função crescente, se o logaritmo de 1 é 0, está aqui o 1, o logaritmo dos números menores do que 1, positivos, claro que o logaritmo só está definido para números positivos. Os números menores do que 1 têm logaritmo negativo. Os números maiores do que 1 têm logaritmo positivo. Por quê? Porque a função logaritmo é crescente. E assim vai, quer dizer, tudo que a gente puder afirmar de verdadeiro sobre a função logaritmo, né, resulta daqui. Bom, isso aí é o logaritmo da base A. E se eu tiver o logaritmo noutra base? Tem as bases menores do que 1, isso complica, porque aí fica inverso os sinais. Logaritmo na base 1 menor do que 1 não interessa. Você pode estudar por curiosidade, mas interessa mesmo os logaritmos na base maior do que 1. Mas espera aí, mas tem um número A, e se eu quiser estudar o logaritmo em outra base? Acontece o seguinte, uma função com essas duas propriedades aqui, que são, ela é crescente e transforma produtos em soma, e é por isso que ela foi inventada antes da exponencial, porque a exponencial não simplifica, complica, ela transforma a soma em produtos. Então, do ponto de vista prático, ela é um desastre.
Eu queria somar, toma exponencial, tem que multiplicar. O logaritmo surgiu exatamente porque simplificou a vida dos pobrezinhos dos astrônomos. Né? Por isso que se sabe cálculos astronômicos, ainda hoje se fala isso. Cálculos, você tem que fazer cálculos astronômicos, né? Porque aqueles caras tinham que fazer cálculos astronômicos mesmo. Bom, mas aí, se eu tiver duas funções, f e g, de R mais em R, ambas crescentes, e ambas transformam produtos em soma. São duas funções que ambas têm o direito legítimo de se chamarem funções logarítmicas. Então, quantas funções logarítmicas existem? Existem tantas funções logarítmicas quantas funções exponenciais. Nesse caso, existe um alfa real tal que o g de x é igual a alfa vezes f de x para todo x pertencente a R+. Ou seja, não há tantas funções logarítmicas assim. Na verdade, é quase como se só existisse uma função logarítmica. Você que pegar outra função que tem essas propriedades, é só pegar e multiplicar f por uma constante. Duas funções logarítmicas diferem por um fator constante. E esse fator constante é o que se chama a mudança de base do sistema de logaritmos. Por que isso? Isso é difícil de provar? Bom, se você quiser provar esse fato, que existe uma função logarítmica, tem que ser um múltiplo constante de outra, se você quiser, a partir da definição, dá um pouquinho de trabalho. Mas se você souber que a função logarítmica é a inversa da função exponencial, aí não dá tanto trabalho. Porque uma função logarítmica, a f de x, f de y, igual a x, de acordo com a definição de logaritmo como sendo a inversa da exponencial, isso significa que y é igual a a elevado a x. Se a outra função, g de y, é igual a um certo x', isso significa que y é igual a b elevado a x'. Aí a gente pratica aquele saudável exercício de resolver equações exponenciais. Veja bem, eu disse algumas palavras assim em detrimento da manipulação. Eu não sou contra a manipulação, não. Você lembra das três partes do ensino da matemática, né? Conceituação, que envolve definições, os conceitos precisos, saber do que está falando. Manipulação, que é fazer as contas, ganhar agilidade nas contas e depois as aplicações. Não sou contra a manipulação, não. Eu sou contra a ideia de que manipulação é a única coisa que existe em matemática. Como também, isso aí é manipulação, o predomínio da manipulação é uma coisa que aconteceu durante séculos, milênios até, né? Depois surgiu uma reação fortíssima, que foi a chamada matemática moderna, que virou o pêndulo para o outro lado. Aí fica só conceituação. Aí a conceituação exagerada também é um mal terrível, né? Tem aquela piada antiga do menino que chegou em casa e disse: papai, eu aprendi a somar hoje na escola. O pai disse: ah, é? Quanto é 3 mais 5? Ele disse: claro, pela propriedade comutativa da adição, 3 mais 5 é igual a 5 mais 3. Pronto. Obrigado pela risada, porque essa piada é velhíssima.
Bom, então eu tenho duas funções logarítmicas. Então, um é o logaritmo na base A, outro é o logaritmo na base B. Aí eu pego o B é igual a A elevado a C. Por quê? Porque a função, e isso é um dos exercícios aqui, qual a propriedade da função exponencial, etc, etc. É que a função exponencial é sobrejetiva. Então, a função exponencial de base A é sobrejetiva. Então, esse B aqui é uma potência de A. Esse C, naturalmente, é claro, esse aí, o C é o logaritmo de B na base A. Então, isso aqui... Hein? Ah, tem um x' aqui. Ok? Então, o B é igual a elevado a C, então isso aqui fica A elevado a C elevado a C, x'. Aí eu disse, voltando para aquela minha frase, a minha expressão meio assim, sarcástica, né? Praticar o saudável exercício de resolver equações exponenciais, é assim que a gente resolve equações exponenciais. A elevado a x é igual a elevado a x é igual a A elevado a C x'. Então, como a função exponencial é injetiva, e essa propriedade, a injetividade, que é raramente mencionada nos livros, é quando exatamente ela que justifica a conclusão de que o x é igual a Cx', e daí a gente obtém o x a partir do x', o x' a partir do x. Tá? E exatamente esse C aqui, que na verdade eu devia ter chamado de alfa, né? Para ficar de acordo com o que eu mencionei ali. Isso mostra que há duas funções logarítmicas, uma é um múltiplo da outra. Então isso significa, né, que o F e o G estão relacionados. O X aqui é o F de Y igual a C vezes G de Y. Então isso prova a unicidade, né, da função logarítmica. Duas funções logarítmicas, uma é múltiplo da outra, um múltiplo constante da outra. Agora, se duas funções logarítmicas, quaisquer, são sempre uma ou múltiplo da outra, quer dizer, a gente pode pensar na função logarítmica, a gente pode retornar aos tempos do Napier. E o que é uma função logarítmica? É uma tábua. É uma tabela em que você tem uma lista de números positivos de um lado e os seus logaritmos. Então aqui eu tenho os números e aqui do lado os logaritmos desses números. Isso aqui é uma função. A função é isso, afinal de contas. A função é uma tabela que você tem, dado x, que é calcular o f de x. Então isso aqui, a tábua de logaritmo é o verdadeiro gráfico da função logarítmica. Você tem os pares, x e f de x. Então você tem se você quiser inventar outro, é simplesmente pegar todos esses números daqui do lado direito e multiplicar pela mesma constante, todos eles pela mesma constante. Aí você tem outra função logarítmica. Então não importa qual que você pegue, você passa de uma para outra multiplicando por uma constante. Bom, já que não importa, existe uma função logarítmica que é realmente muito interessante, que é o seguinte. Isso foi descoberto por um padre belga, lá no comecinho do século XVII. Ele era contemporâneo de Newton. Newton também descobriu essa coisa ao mesmo tempo. Isso que eu desenhei aí é o gráfico da função y igual a 1 sobre x, ou melhor dizendo, da restrição dessa função para x maior do que zero. Isso é uma hipérbole equilátera, um ramo da hipérbole. Então, onde isso aqui ficar um quadrado, é o número 1.
Quando eu desenho o gráfico, eu já determinei qual é a escala, né? Qual a unidade de comprimento que eu estou usando. Então, se você tiver um número x, então o logaritmo de x é essa área aqui. Não, peraí, que logaritmo de x é esse? Bom, o logaritmo de x é um logaritmo numa base que eu ainda não disse qual é, mas é uma função, isso aqui é uma função que tem essas duas propriedades. Ela é crescente e logaritmo do produto igual à soma dos logaritmos. Só faltou dizer, e se o x for menor do que 1? Se eu tiver um x' menor do que 1, o logaritmo de x' é a mesma área, só que com sinal negativo. Então, para lá, positivo, para cá é negativo. E a verificação de que vale essa propriedade aqui, não é nada do outro mundo, não tem nada difícil, não. É só você observar que quando você pega um pedaço de hipérbole, assim, se você pega uma faixa de hipérbole, que vai do ponto A até o ponto B, e você multiplicar tanto A como B pelo mesmo número K, essa área, a área dessa faixa que vai de A até B é igual à área da outra. Isso intuitivamente é bastante aceitável, porque, por exemplo, se eu pegar um K maior do que 1, aí os comprimentos na horizontal, quando eu for daqui para aqui, ficam multiplicados por K. Mas em compensação, como isso aqui é y igual a 1 sobre x, na vertical ele fica dividido por K. Porque quando eu substituo x por K vezes x, 1 sobre K vezes x é igual a 1 sobre K vezes 1 sobre x. Grande coisa. Então, quer dizer, na vertical, as distâncias ficam divididas por K. Então, como a área é o produto da base pela altura, então K vezes 1 sobre K dá 1. Então, essa área aqui é igual a essa. E é isso que dá, e eu não vou dar mais detalhes, por dois motivos. Primeiro, que falta só 1 minuto para terminar a minha hora. E segundo, porque está no livro, eu quero ver se vocês se dispõem a olhar no livro. Isso aí imediatamente mostra que essa definição aí é a definição de uma função logarítmica. Ou seja, log de xy é log de x mais log de y. E qual a base dessa definição? A base é um número cujo logaritmo é 1. Pô, esse aqui é a base do sistema de uma função logarítmica. É um número cujo logaritmo é 1. Então você tinha aqui um número de tal modo que essa área seja 1. Esse número é um número que entre 2 e 3, na verdade mais perto de 3 do que de 2, é 2,7 alguma coisa. Esse número é chamado número E. É um número tal que essa área aqui é igual a 1. Esse sistema de logaritmo é o sistema mais empregado porque a função exponencial a função do tipo exponencial mais comum é essa função aqui. Não que ela seja uma função diferente das outras, porque isso aqui é igual a mesma coisa que b vezes a elevado a x, onde a é igual a e elevado a alfa. Então isso é uma função exponencial, só que a maneira de escrever, dado qualquer a, eu escrevo a como e elevado a alfa, onde alfa é o logaritmo de a na base e. E a vantagem de escrever assim é que essa função aqui, ela põe em destaque esse coeficiente alfa. Esse coeficiente alfa aí é exatamente a taxa de crescimento instantâneo da função.
é a derivada da função. Então, por isso é que as pessoas preferem usar a função exponencial de base E. Só por isso. Fora isso, não tem problema. Você pode usar qualquer base, dá no mesmo. Você passa de uma para outra, assim. Tá? Ah. Quais são? São os... Eu acho que são 6, 7, 8 para Não, eu vou ser... Já que ninguém resolveu nenhum exercício da vez passada, vale tudo. Espero que alguém aqui tenha coragem de saber quando é que o lápis toca o resto do X. Pelo amor de Deus. Ih, cara, ó.